Aqui é a Teacher Amanda e eu venho com mais um vídeo para vocês com dicas de inglês. A dica de hoje é sobre pronúncia, que é uma das maiores dificuldades que nós temos, para aprender a língua inglesa, pois é tão diferente do nosso idioma, Muitos alunos ficam com a impressão de que eles falam muito rápido, eu não consigo entender. Às vezes até é verdade, mas na maioria dos casos não é necessariamente que os nativos da língua inglesa falam rápido, mas sim que as palavras normalmente são emendadas uma na outra. Então dá a sensação que a pessoa está falando rápido e não é necessariamente verdade. O dia que a gente conseguir aceitar isso e colocar isso em prática aos poucos, a gente vai perceber que até fica mais fácil de pronunciar as palavras, porque parece que o inglês é preparado para que as palavras se misturem, se juntem. E a gente tem diversos exemplos de como as palavras podem se juntar. E eu gostaria de dar esses exemplos para vocês começarem a tentar entender e tentar praticar isso no seu dia a dia. O primeiro que eu vou falar para vocês é a questão de mistura de sons, ou seja, a gente não precisa pronunciar a última letra, o último som, digamos assim, da palavra e o próximo separadamente, a gente não precisa de pausa. A gente tem dois casos. O primeiro, que é o mais comum, a palavra termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal. Então, um exemplo, this afternoon. Então, a gente não pronuncia this afternoon. A gente fala juntos. Se terminou com uma consoante e começou com uma vogal, this afternoon. Outro exemplo é, às vezes duas consoantes se juntam sutilmente. A gente também não precisa necessariamente fazer uma pausa entre elas. Como, por exemplo, this month, this month, ok? Outro exemplo são consoantes que se misturam um pouco mais, elas se transpõem. O que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, o som do D, não D, a letra D, a gente às vezes acontece de colocar vogais nas consoantes em inglês, porque na nossa língua é muito difícil a gente pronunciar alguma consoante sozinha, Então em inglês isso não é verdade. O D, ou seja, tem uma liberaçãozinha de ar. Dependendo do que se segue desse D, a gente não vai liberar esse ar. É como se a gente pronunciasse o D até a metade. Só juntar a língua no céu da boca. Exemplos disso. Good news, good news. Eu não preciso falar good news. Good news. Então, good news. Ok? Outro exemplo que soa até um pouco menos o D do que no exemplo anterior. Bad luck. Bad luck. É bem suave. Eu não vou falar bad luck. Bad luck, ok? Outros exemplos. Tem junções que a gente faz entre sons de consoantes que a gente dá uma modificada para conseguir combinar um som com o outro. Então a gente adiciona um sonzinho no meio. Um exemplo, don't you, don't you. Nem precisa falar you inteiro, don't you. Ch. Porque a gente não fala don't. A gente fala don't, o som de T. A gente adiciona um ch no meio, don't you. Um outro é o did you. Esse é quase igual, mas é um j. Tem um pequeno J no meio. Did you. Não did you. Did you. Ok? Mais um exemplo de adição de sons não precisa ser necessariamente uma consoante. Tem vogais que elas não se misturam muito bem juntas. Então a gente adiciona um sonzinho fraquinho, como se fosse uma vogal no meio, para conseguir deixar mais fluido e deixar mais junta a pronúncia. Um exemplo, he asked. He. Não é he, não tem esse i no meio. He asked. Então a gente adiciona um sonzinho de i fraquinho no meio. Um outro, do it. É um som de U, que é do
it, o i, o, eles não combinam, né? But do it. Ok? Então um sonzinho de i fraquinho, um sonzinho de u fraquinho. Tem alguns que a gente não adiciona, pelo contrário, a gente omite. Porque tem sons mais fortes no final da palavra, da primeira palavra, né? Então, por exemplo, kept going. O verbo é kept. Tem um T. Mas eu não preciso pronunciar esse T, porque o P fica mais forte. Kept going. E esse P também não termina. Não é soltado esse arzinho que eu falei no outro exemplo. Kept going. E um outro é o D, que também pode ser omitido, por exemplo. No diamond ring, diamond, tem um D, né? Se a gente pronunciar a palavra isolada, mas diamond ring, o D some. A gente termina com o N do diamond, já emenda com o ring. Que são duas consoantes que combinam melhor, né? O N, são consoantes bem faladas, né? Com bastante voz aí. Por último, eu não posso deixar de dizer quando os sons são iguais. Isso eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha os alunos iniciantes. Se eu tenho sons iguais, eu não preciso pronunciar os dois. Eu junto as coisas, como por exemplo social life. Social life. Os sons, os dois são L. Então a gente não precisa repetir. Social life. Um outro que é muito importante são sons iguais que não necessariamente correspondem com a letra que está escrita a palavra. Eu sempre falo, quando a gente fala de linking, né, de emendar uma palavra na outra, o que manda é o som, não a escrita. Então, iced tea, que é o chá gelado. O iced, que é com o ED, tem um outro vídeo meu falando sobre pronúncia de ED. No caso do iced, ele termina com som de T. E o T também começa com som de T. Então a gente só fala um, iced tea. Aí tem gente que fala, ai, mas teacher, ice não fica ice mesmo? Pois é, mas o contexto, a combinação entre um e outro, a pessoa vai saber que você está falando iced, não, que é gelado, não ice, que é gelo. Alright? Espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo, vou deixar os meus dados aqui embaixo para vocês. Estou disponível para aula por Skype e também sugestões para novos vídeos, maiores dúvidas, eu estou à disposição. Alright? Thank you. Bye bye.